Oi, Edilene, parlamentares da oposição vão pressionar o presidente da Câmara dos Deputados para votar o projeto de lei que suspende o aumento do IOF. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente. Caos e gritaria na Câmara dos Deputados. Ontem, a sessão de votação teve muita reclamação. Os parlamentares da oposição subiram o tom contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, porque eles querem não só que ele vote ou que coloque em votação o PDL, que é o projeto que revoga o aumento do IOF, como eles dizem que vão fazer uma grande barreira para derrubar todas as propostas que substituem o aumento do IOF. Segundo eles, o governo federal, e nós acessamos um levantamento exclusivo feito pela oposição, esse levantamento mostra os aumentos ou a criação de impostos feitos no governo Lula, segundo os parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles não vão admitir que nenhum aumento, como proposto, por exemplo, da tributação na LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ou na LCA, que é a letra de crédito agrícola, que isso aconteça. Segundo eles, não é possível criar mais taxação para o brasileiro, e eles vão se opor de fato, não só contra o projeto do governo federal, mas subiram o tom contra Hugo Mota, dizendo que se sentiram enganados, porque a promessa de Hugo Mota, quando ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, para aqueles que são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em primeiro lugar seria a votação do projeto da anistia, o que não aconteceu. E em segundo, seria não permitir que os impostos aumentassem ou fossem criados novos no Brasil, e tudo que ele prometeu não está sendo cumprido. Então agora vão com tudo para cima do presidente da casa. Até então estavam tentando na conversa, mas parece que muda de figura a partir deste momento, e este aumento do IOF, que teve uma proposta, de substituição para que o IOF não aumentasse, outros tributos ou tributações foram criadas, e alguns cortes também devem ser feitos no governo, mas segundo eles não será permitido nenhum tipo de aumento. Então agora, Eustáquio Ramos, é guerra, meu amigo. Oi. Vai, cara. Oi, Gilene, vamos falar agora sobre o depoimento ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há analistas afirmando que o Bolsonaro não se saiu tão bem, mas, por outro lado, aliados estão comemorando, a postura dele diante do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Kátia, os aliados de forma nenhuma, nem que a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro ou o desempenho não fossem os esperados, eles iam dizer que isso aconteceu, de toda forma iriam comemorar. Estão dizendo que foi excelente, que o Bolsonaro estava sereno, mas não estão de todo errado. O Bolsonaro adotou uma postura que para ele foi a mais conveniente. Foi uma versão de Bolsonaro paz e amor com um toque de deboche, porque ele convidou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal numa brincadeira para ser vice dele. E essa brincadeira começou com Bolsonaro dizendo que a partir de amanhã, na quinta, sexta e sábado, estará visitando alguns municípios do Rio Grande do Norte, e perguntou a Alexandre de Moraes se poderia enviar esses vídeos para ele, para mostrar como a popularidade dele ainda está em alta e como ele é recebido pelo povo em todo o Brasil. E ao dizer que Alexandre de Moraes poderia ser o vice dele em 2026, o que ele quer falar, na verdade, e apesar de eu estar inelegível por conta de uma condenação deste tribunal, a Corte Suprema do Brasil, eu ainda sou popular e tenho condições de concorrer. Foi isso que Bolsonaro disse nessa brincadeira, que foi uma ironia com Alexandre de Moraes, que como resposta disse que declinava. Bolsonaro adotou uma postura firme, muito combativa, o que seus aliados dizem que é o não foge à luta, um trecho do hino nacional e também muito utilizado pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele foi lá, enfrentou o Supremo Tribunal Federal numa postura que não foi acuada, como aconteceu com outros participantes que puseram ontem, como por exemplo o Anderson Torres. Alguns estavam muito humildes em relação à postura que adotava antes, e Bolsonaro não, ele estava respeitoso, mas estava firme, só que numa versão muito mais tranquila do que a original, porque no fim das contas, Cátia, nós sabemos, estamos na era digital, na internet, por ofício, todo mundo é muito valente, mas no cara a cara, no presencial, a coisa muda de figura. Então, tanto Bolsonaro quanto Alexandre de Moraes optaram por uma postura mais amena, por não tensionar mais a corda, que foi o melhor para os dois, porque se Alexandre de Moraes adotasse uma postura muito severa, a acusação que recai sobre ele e que é colocada pela base de Bolsonaro poderia cair como uma luva, de que ele é um ditador, de que ele faz censura. Se ele desse uma voz de prisão para Bolsonaro, por exemplo, caso Bolsonaro provocasse, Bolsonaro poderia acabar encerrando sua rota que ele está fazendo por todo o Brasil, por ali mesmo. Ele aguarda uma prisão, mas não nesse momento. Então foi melhor para todo mundo distensionar a corda, e por
incrível que pareça, ontem nós tivemos um dia tranquilo no Supremo Tribunal Federal, apesar de ser um momento histórico e de muita tensão política no Brasil. Edilene Lopes e a coluna Em Cima do Fato. São 8 horas.